sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma aula do nosso curso Hebraico Passo a Passo. Estou feliz por receber você aqui mais uma vez pela sua perseverança em aprender a palavra de Deus. E desta feita, desta aula em diante, nós vamos estar estudando acerca do Shivá hebraico e as suas regras de transliteração e leitura. Nós já vimos ele aqui no estudo das semivogais hebraicas. Primeira coisa é, o que é o Shivá? O Shivá hebraico são aqueles dois pontinhos que aparecem em uma letra. Aqueles dois pontinhos que aparecem embaixo de uma letra, que nós vimos ele lá no estudo das semivogais. E o que é interessante é que esse dois pontinhos, o qual nós chamamos Shivá, ele significa o quê? Ele significa que aqui é uma pequena vogal que perdeu a sua força, que se esvaiu. E eu expliquei que é como uma pequena vogal na palavra pneu, né? E que nós transliteramos nesse caso aqui como um pequeno ezinho na parte de cima da linha. Então, o Shivá, como nós já vimos, ele pode ser um Shivá simples, como nesse caso, apenas ele abaixo da letra, ou ele pode ser um Shivá composto. E o composto nós já vimos, que são as semivogais. Por exemplo, aqui quando ele é composto com o patá, E então aqui nós transliteramos ele como a semivogal A. Ele também pode ser um Shivá composto de segol, que é a nossa semivogal E. E ele também pode ser composto por Kametz Hatuf, que é a nossa vogal O longa. Neste caso aqui, quando ele aparecer assim, composto, não será o Kametz, mas o Kametz Hatuf, que é a semivogal O. Ok? Lembra? Ele pode ser simples ou composto. Outra coisa interessante é que o Shivá também ele pode ser mudo ou ele pode ser um Shivá vocálico. Tá? Esse Shivá simples, né? Se ele for um Shivá composto, ele será sempre vocálico, porque ele representa a letra semivogal, deve ser transliterado e lido. Mas se ele for um Shivá simples, abaixo de uma letra, ele então pode ser um Shivá vocálico, ou seja, que nós vamos transliterar ele, tá? No caso aqui, se é um Shivá vocálico, nós vamos transliterar ele como um pequeno ezinho, tá? Ou ele pode também ser um Shivá mudo. E nesse caso, ele não aparece na transliteração e muito menos na leitura. Então ele seria transliterado apenas a letra B, tá? Então o Shivá, que é esses dois pontinhos, ele pode ser simples ou composto e pode ser mudo ou pode ser vocálico, ou seja, pronunciado. E aí, como nós vamos então diferenciá-los? É para isso que nós estamos aqui. A partir de agora, nós vamos aprender as regras para diferenciar um Shivá vocálico de um Shivá mudo, ok? E assim você vai transliterar e ler o hebraico de forma correta. Vamos lá. A primeira regra para diferenciar o Shivá vocálico do Shivá mudo diz o seguinte. Então, primeira regra, um Shivá vocálico, ele aparece sempre no início de uma sílaba. Não é de uma palavra, é de uma sílaba. Enquanto que o Shivá mudo, ele sempre aparece no final de uma sílaba. Ou seja, fechando aquela sílaba. Vamos para o primeiro exemplo, aqui na palavra
Aqui na palavra Tehom, nós temos um Shivá. Vamos transliterar esta palavra. Essa palavra nós transliteramos, aqui nós temos o Tav, não é isso? Nós temos o Tav, sem Dagesh, que é o pontinho dentro, TH. E aí nós temos o Shivá. E a regra diz que se o Shivá inicia uma sílaba, ele é vocálico e deve ser transliterado. Se ele fecha uma sílaba, ele é um Shivá mudo e não deve ser transliterado. Logicamente aqui, ele está na primeira letra da palavra. Se ele está na primeira letra, ele está iniciando a primeira sílaba da palavra, que no caso se divide aqui, Tehom. Então, nós transliteramos Shivá e ele vai aparecer aqui em cima como um pequeno Ezinho pronunciado de forma rápida. Tehom, Tehom. E aí nós continuaremos então a transliteração nosso Re. E aqui nós temos o Rolen Vav. O Rolen Vav que é um dos nossos O longo. Lembra? Se ele é o O longo, ele será transliterado como O. Como ele vem juntamente com o Vav se tornando uma só letra, aqui o Vav deixa de ser consoante e se torna vogal, nós vamos fazer aquele chapeuzinho para diferenciar do outro O, que é apenas um pontinho em cima da consoante, ok? E aqui nós temos a nossa letra M. A nossa letra M. E aqui, por que ela tem essa forma? Lembra das aulas anteriores? Porque ela está como última letra da palavra. E se ela é uma das 5 sofit, ou seja, as 5 letras que mudam de forma se estiver no final da palavra. Então, o normal dela é assim, mas como ela está no final da palavra, ela aparece então desta forma. Então aqui nós temos a letra M. Nós temos a letra M. E então, como nós lemos? Tehom. Tehom quer dizer o quê? Tehom quer dizer profundidade. Profundidade. Pode ser também abismo e até águas. Essa palavra está lá também em Gênesis capítulo 1. Então a primeira regra, se o Shivá está no início da sílaba, ele é vocálico, deve ser escrito e pronunciado. Ok? Porque ele é um Shivá vocálico. E agora vamos para o outro exemplo. O que diz o outro exemplo? Que o Shivá mudo, ao contrário do Shivá vocálico, ele está sempre fechando uma sílaba. Não é isso? Então nós vamos ver uma palavra aqui que você vai se identificar muito com essa palavra. Olha lá. Olha só, nós temos aqui a palavra que identifica a nação santa, a nação que foi escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. Qual foi essa nação? Israel. Né? E aqui nós temos a presença do Shivá. Então, como nós vamos transliterar isso aqui? Tá? Nós vamos então o Y. E aqui nós temos o... Aqui é o Shin ou é o Sim? Olha o ponto. O ponto não está do lado direito, mas está do lado esquerdo. Quando ele está do lado esquerdo, ela deixa de ser Shim e passa a ser Sim. E passa a ser, então, a letra S. Ok? Um pontinho embaixo para diferenciar do Summer. Então, e o Shivá? Veja bem, a sílaba é Israel. Tá? Israel. Então, veja que o Shivá, ele está no início ou ele está no final da sílaba? E aí, o que você me diz? Muito bem, ele está no final da sílaba. A sílaba é Israel. E Israel, então,
A regra diz que se ele está no final da sílaba, fechando a sílaba, ele não é pronunciado nem transliterado. Então aqui nós transliteramos apenas o S e vamos para a consoante resh, a consoante resh, e aqui nós temos o kametz, que é o alongo, o nosso alongo, o aleph, que não possui som, o tissire, que é o nosso E longo, e temos o lamed, que é o nosso L, não é isso, pessoal? Que é a nossa letra L. Então, nós temos aqui a palavra Israel, que em português é Israel. É isso? Israel. Israel, que é a nação sagrada. Então, nesse caso, o Shivá, ele é um Shivá mudo. Ok, pessoal? Tranquilo aí a primeira regra? Primeira regra. Se o Shivá estiver no início de uma sílaba, ele é vocálico. Se ele estiver fechando a sílaba, ele é mudo. Ok, vamos para a nossa próxima regra. A regra número 2 do estudo do Shivá diz o seguinte. A regra diz que se dois Shivás se encontrarem em uma mesma palavra, o primeiro será mudo e o segundo vocálico. Vamos para o exemplo. Vamos usar para esta palavra que possui a letra Aleph, possui a letra Gimel, possui a letra Resh, possui a letra Samer, possui a letra Yud e possui a letra Re. Então ela possui a vogal Patá, ela então recebe o primeiro Shivá, ela então tem também a letra Segol, ela recebe então o segundo Shivá e ela recebe então a vogal Kametz. Como nós vamos ler esta palavra? Como nós vamos transliterar? Lembra que a regra diz, se dois Shivás estiverem na mesma palavra, o primeiro será sempre mudo e o segundo será vocálico. Então, nós vamos transliterar. Nós temos aqui a letra Aleph. O Aleph é a nossa vírgula, porque não tem som. Nós temos, então, o Patá, que é o A breve. Aí a regra diz, se tem dois, o primeiro é mudo. Então, como nós vamos aqui? Transliterar como G e H, porque está sem o dagesh. Se está sem o dagesh, ele deixa de ser só G e passa a ser GH. E aqui, ele então não é transliterado nem pronunciado, porque é mudo. Ele é o primeiro de dois Shivás. Aqui nós, então, o Resh, que é a nossa letra R, não é isso? Aqui nós temos o Segol. E aqui nós temos o Samer. O Samer. E perceba que o Samer, ele possui um dagesh. E lembra das regras do dagesh? A primeira regra dizia o seguinte, se o dagesh estiver em qualquer letra que não seja o grupo Begdakefat, ele é forte e deve ser duplicado. O Samer faz parte do grupo Begdakefat? Não. Então ele deve ser duplicado, certo? Certo. 2S. E aí nós partimos então para o Shivá. E como nós já vimos a segunda regra do Shivá, se tem dois Shivás na mesma sílaba, o primeiro é mudo e o segundo é vocálico. Então ele é transliterado como um pequeno Ezinho. E aí nós seguimos a palavra com a consoante Yud, que é o nosso Y, a vogal Kametz, que é o nosso A longo, ok? E nós temos aqui o Re fechando a sílaba. Então, como nós vamos ler? Agresseia. Agresseia. Ok? A palavra agresseia significa, no hebraico, agresseia significa agressão.
a palavra significa agressão. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Segunda regra. A primeira regra diz que ele será um shivá vocálico se ele estiver no início de uma sílaba e um shivá mudo no final da sílaba. A segunda regra diz que ele será, na presença de dois shivás em uma mesma palavra, o primeiro shivá será um shivá mudo e o segundo será um shivá vocálico.